A graça e a paz de Cristo Jesus, o pastor Edmário aqui mais uma vez, continuando assim com as nossas meditações na Epístola aos Gálatas, dentro da nossa reflexão desse mês da Reforma Protestante, já que o motivo de ser a Epístola aos Gálatas é porque o monge Martinho Lutero, assim nas suas descobertas, nas suas buscas da presença de Deus, ele estudou bastante a Epístola aos Romanos e principalmente a Epístola aos Gálatas para chegar à seguinte conclusão, de que o justo viverá pela fé e pela fé somente ele obtém a certeza da salvação. Então vamos lá, hoje estarei assim fazendo a leitura em Gálatas 2, versículos 11 ao 21. Diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quer dizer, agora sim chegamos ao âmago da questão da Reforma Protestante, que é a seguinte: o relacionamento entre fé e boas obras. E aí chegamos ao ponto em que Lutero, desde o início, quando se voltou para as coisas de Deus, foi resultado de um grande medo que ele teve. No meio de uma tempestade, ele clamou ajuda a um santo, e o que acontece? No meio dessa tempestade caiu um raio, ele foi salvo desse raio. Aí ele resolveu então oferecer sua vida a Deus para buscar a salvação o mais rápido possível. E nesse sentido ele se tornou um monge e acabou se tornando monge da ordem agostiniana. Mas por mais que ele viesse a estar vivendo dentro de um monastério, e nesse caso o primeiro a não querer que ele ficasse lá foi o próprio pai, porque os planos do pai para ele era que ele se tornasse advogado, mas em contrário ele preferiu viver no monastério. E nessa vida no monastério ele buscou acima de tudo querer garantir a sua salvação. E nesse sentido, por mais que ele estivesse lá dentro, agora já lá dentro, Martinho Lutero, ele chegou à conclusão de que não conseguiria aliviar sua consciência de pecado, aliviar o seu medo do inferno, porque cada dia que passava mais ele se achava indigno. E aí o único consolo que ele obteve foi quando ele foi incentivado por um dos seus superiores a se tornar doutor em teologia e de preferência doutor em Bíblia Sagrada. E aí nesse sentido, nesse debruçar, nesse estudar, nesse ministrar, ele teve contato com a Epístola aos Romanos e aos Gálatas. E quando ele chegou aqui na Epístola aos Gálatas, ele chega aqui nesse ponto, versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei,
e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quer dizer, então ele acabou entendendo, Lutero, ele acabou entendendo que a palavra-chave para a certeza da sua salvação era confiar inteiramente na obra de Cristo. E a palavra-chave seria justificação. E justificação significa o quê? Alguém da parte de Deus se tornar justo. E nesse sentido, não seriam as suas boas obras, representadas pelas obras da lei, que viriam a justificá-lo. Mas o que viria a justificá-lo de fato e de verdade seria o quê? Seria apropriar-se dessa justificação pela fé, entendendo o seguinte, que pela graça ele foi salvo. Uma coisa cabe aqui deixar bem clara, é uma descrição que eu posso trazer agora acerca do que é a justificação. Então vamos lá. Eu vou pegar um documento aqui de interpretação da Reforma Protestante, que é a ideia do que é justificação. Então vamos ver aqui o que quer dizer, o que é a justificação. Então vamos lá, o que é a justificação? Aí nesse sentido, vou estar consultando aqui, não vou confiar na minha memória, mas sim utilizar os termos de um documento da reforma nesse sentido. Então deixa eu ver aqui. Vamos pegar algo sobre a natureza da justificação. A natureza dela, Então, justificação. Justificação. Deixa eu ver aqui, mais uma vez, mais uma tentativa que eu estou procurando aqui. Deixa eu ver aqui. Na Confissão de Fé de Westminster, utilizada pelos presbiterianos. Deixa eu ver aqui. Confissão de Fé de Westminster. Pronto. Ela vai definir de uma maneira muito interessante o que é a justificação. Pronto. Então aqui é o seguinte. Justificação. Os que Deus chama eficazmente, ou seja, aqueles que são chamados pela pregação do Evangelho, também livremente Deus justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, ou seja, derramar sua justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, ou seja, não é as boas obras que vai levar a pessoa à justificação, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça, ou seja, atribuindo, decretando, a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, ou seja, toda a obra de Cristo. Isso significa o quê? Cristo se tornando homem ao nascer, Cristo vivendo como homem, sofrendo tentações como homem, morrendo na cruz do Calvário, mas também ressuscitando. E aí a gente pode ver que quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Ou seja, a justificação é um ato definitivo de Deus que tem como base a graça da obra de Cristo Jesus na vida de cada um. Então, é isso que nos torna reformados, é isso que nos torna protestantes, é isso que nos faz filhos da reforma. É isso que nos faz filhos da reforma. E aí o texto vai dizer, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que isso significa? Não vivo mais para mim, vivo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Cristo.
E aí logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer, de que Ele cuidará de nós, de que Ele na realidade cuidou de nós no passado, cuida no presente e cuidará no futuro. É o cuidado de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, as minhas boas obras, claro que não. Segue-se que Cristo morreu em vão. Essa é a essência da justificação. A justificação ela é definitiva. E aí só cabe a mim buscar a santificação, que é diferente. A justificação é o nosso passaporte de salvação. Quando chegar o grande dia e se nos for perguntado o porquê fomos salvos, não foi porque a nossa santificação foi mais fraca ou mais forte, mas sim que nós devemos responder que a justificação pela graça, pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, é a garantia da nossa salvação. Independente de eu estar triste hoje, independente de amanhã estar alegre ou depois de amanhã estar com raiva, seja o que for, não depende de sentimentos, mas depende do viver a fé no Salvador, que é Cristo Jesus. Eu encerro por aqui esse pequeno vídeo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e viva a fé no Salvador. Esse é o desejo nosso em Cristo Jesus, mês da Reforma Protestante, para que vivamos com segurança, perseverantes no Salvador. Deus abençoe. Amém.